Boa noite, paz seja convosco. Vocês estão cansados de ficar em pé, né? Pode sentar. Ficar em pé o culto inteiro seria um castigo, né? Durante a pregação. Você sabe que Deus não muda. Eu vou repetir. Você sabe que Deus não muda. Ele nunca foi diferente do que Ele é hoje. E Ele nunca será diferente daqui milhares e milhares de anos. O livro do profeta Malaquias, que é o livro que termina o Velho Testamento, diz no último capítulo do livro de Malaquias, capítulo 3, verso 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. O que isso significa? Que se tiver que abrir um mar vermelho hoje, Ele é o mesmo. Se for para tirar uma nação inteira do Egito, calculadamente 3 milhões de pessoas, da escravidão imposta pelo faraó, Ele é o mesmo. Se tiver que abrir um Jordão, Ele é o mesmo. Se é aquele que diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, Ele vai dizer isso sempre, porque Ele sempre será a ressurreição e a vida. Ele é o Deus que não muda, não sofre nenhuma alteração, nada também muda Deus, nada é mais importante para um ser humano do que Deus. Mas eu quero nesta noite deixar uma palavra para vocês, começando esses próximos 25 minutos que eu vou pregar, não é muita coisa não, uma palavra que eu li, lá na cidade de Borda do Campo, onde tem a chácara da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba, e naquela época eu estava pastoreando uma das igrejas de Curitiba, e eu fui para a chácara porque era um tempo de oração, e a gente podia ir para lá para ficar em oração. E quando eu cheguei na chácara, a primeira coisa que eu li, na entrada da chácara da primeira igreja de Curitiba, foi: a tragédia da vida não é uma oração sem resposta. A tragédia da vida não é uma oração que Deus não respondeu, mas uma oração que não foi feita. Você não é capaz de sonhar aonde vai o poder da oração. Eu não sei, mas a Bíblia diz que a oração de uma pessoa justificada, um justo, ela tem um poder extraordinário, um efeito extraordinário. Ela entra no mundo espiritual de tal maneira que ela traz respostas para o ser humano, para nós. Então a tragédia da vida não é uma oração que Deus não respondeu, mas é uma oração que um cristão deixou de fazer. Eu me lembro de uma senhora aqui na cidade de São Luís, uma das primeiras convertidas lá no Monte Castelo, porque na noite em que eu assumi a igreja, dia 4 de abril de 1976, eu assumi a igreja naquela noite, era um domingo, 4 de abril de 1976.
com 116 pessoas, na igreja quadrangular, e não tinha uma outra quadrangular na cidade, era só aquela, o início da obra. Tinha 1 ano e pouco a igreja, e me lembro que nós assumimos aquela igreja como um desafio. E depois nós mudamos para o Monte Castelo, porque eu tive a oportunidade de comprar o terreno onde lá está hoje a primeira igreja. E naquele início, veio uma mulher para a igreja, uma prostituta, me perdoe pelo termo vulgar, mas é aquilo que é a realidade, que ninguém muda. Era uma prostituta. Ela vivia vendendo o seu corpo para se alimentar. Não escolhia cara, não. O que viesse para ela era lucro. E esta mulher um dia apareceu na igreja, lá no Monte Castelo, na Raimundo Correia. E ela ouviu o evangelho. Nós pregando e ela ouvindo. E naquela noite, ela fez a maior e mais importante decisão que uma vida possa tomar. Maior decisão. A maior decisão não é casamento, a maior decisão não é o melhor emprego, não é o melhor diploma, não é a melhor faculdade, não é a maior conta bancária, não é ter status. A maior de todas é a conversão. A mudança de uma vida tem para Deus muito mais valor do que qualquer outra coisa, do que qualquer religiosidade que a gente possa tentar se justificar com ela diante de Deus, para ser aceito por Ele. E naquela noite, enquanto nós pregávamos, aquela mulher prostituta levantou o seu braço e aceitou Jesus como Salvador. Foi batizada um tempo depois, tornou-se a zeladora da igreja, a mulher que cuidava, que limpava os bancos, que abria a igreja. E quando eu não estava presente durante o dia, que alguém entrava lá pedindo uma oração, eu não tinha chegado, ela atendia, orava. Chegou um momento que eu disse assim para ela: irmã Luísa, você está morando no mesmo lugar, lá naquele antro de prostituição? Ela disse assim: eu moro lá, pastor. Missionário, né? Moro lá. Falei: irmã, está na hora de você sair de lá. Passou o tempo de você sair de lá. Ela disse assim: não, aí que o senhor está enganado. Deus me salvou estando lá dentro, me vendendo para os homens. E eles vão continuar me procurando lá, porque eles não sabem da minha mudança. E quando eles me procurarem, eu vou fazê-los sentar na cama e vou abrir a Bíblia e pregar o Evangelho para eles, porque lá vai ser o meu campo missionário. E ela nunca saiu de lá, enquanto não foi embora para Macapá. E de vez em quando aparecia na igreja alguma alma que ela havia evangelizado. Irmãos, Deus não muda. Eu abri uma igreja, me perdoe se eu for cansativo nessa explicação, no ano de 1968, no dia 13 de setembro de 68, eu tinha na época 21 anos, eu abri a igreja na zona da Mata Mineira. Abrimos 4 igrejas naquela região. Abrimos Muriaé, abrimos Barbacena, abrimos Ponte Nova e abrimos Cataguases. 4 igrejas naquele estado. E quando eu abri a igreja em Muriaé, foi a primeira das 4, começou a aparecer algumas mulheres com esse tipo de vida que eu acabei de contar,
que eram prostitutas na cidade. Tinha a rua delas especial só para elas viverem. E eu comecei a pregar naquela cidade e várias daquelas mulheres começaram a participar do culto. E há uns 2 anos atrás, não, um pouco mais, foi quando eu fui lá, que a igreja fez os 50 anos. Quando eu fui lá, uma das membros da igreja mais antiga, eu batizei quando ela era menininha, hoje ela tem perto de uns 70 anos. Aí ela, conversando comigo, ela disse assim: pastor, o senhor lembra que o senhor, naquela época, começou a pregar e muitas prostitutas vieram para a igreja? Lembro. Pois eu tenho uma notícia para dar para o senhor. Ela falou assim: aquela rua, naquela época, de prostitutas, fechou. Porque todas aquelas mulheres que se prostituíam vieram para a igreja e se tornaram membros da igreja. Irmãos, Deus não muda. Eu quero que você saia daqui nesta noite com uma certeza, não que você não a tenha, mas um pouco mais abalizada, mais firme. Existe um texto na Bíblia, que eu poderia usar tantos outros, mas eu opto por esse texto do capítulo 12, do livro de Atos dos Apóstolos. Eu não vou ler. Você conhece, se não conhece, vai conhecer. E se já conhece, vai relembrar. Que houve um governo em Israel, naquela época, do início da igreja. Houve um homem chamado Herodes. Aliás, Herodes não é nome, era a função dele. Esse Herodes daquela época, do início da igreja, ele um dia decidiu matar um apóstolo de Cristo. O livro de Atos registra isso, capítulo 12. Qual foi o apóstolo que ele matou? O apóstolo Tiago. Ele mandou decapitar, degolar. E aquilo assim, ele foi aplaudido, eu diria. Ele foi aplaudido. Os judeus gostaram daquilo. Fizeram festa. Disseram: esse é o cara que a gente precisa realmente para exterminar o cristianismo, acabar com esse negócio de igreja de Cristo. E como ele foi, na concepção da maior parte, foi vitorioso, porque ele matou Tiago, ele disse: opa, vou continuar. E ele mandou na época prender um outro apóstolo, o apóstolo Pedro, que foi também uma das colunas da igreja de Cristo. Ele mandou prender a Pedro, eram dias de festas, e como ele não queria misturar as coisas, ele queria a atenção só para aquele ato de matar Pedro, e ele disse: vou guardar Pedro na cadeia, passando as festividades, eu vou matar o Pedro num lugar público. E ele designou, através da sua guarda, 16 soldados. Colocou Pedro numa cadeia, prendeu as pernas de Pedro, olha só, com correntes, com grilhões, no tronco da cadeia, no lugar onde jamais alguém poderia fugir. Muito melhor do que uma penitenciária dessas maiores hoje. E o Pedro ficou preso dentro da cadeia, acorrentado, grilhões prendendo Pedro, 16 soldados enfileirados para proteger
para que a sorte de Pedro não mudasse, porque ele estava, o rei Herodes, designado a acabar e exterminar o cristianismo, fazendo esse tipo de perseguição, matando. E quando estava para terminar, no último dia a festa, ele estava se preparando para trazer o Pedro para um lugar público e degolar. A Bíblia diz, olha só, que enquanto Pedro estava guardado por 16 soldados, pelas correntes, a igreja, é isso que eu quero frisar nesta noite, a igreja, naquela época, sentindo-se vulnerável, sabendo que não podia fazer nada para libertar Pedro, nada, humanamente falando, apelar para qualquer um lado, direita, esquerda, e em qualquer lugar apelar para a libertação de Pedro, seria impossível, porque ele estava sob a guarda do próprio Herodes, que era o poderoso da época. E a igreja, percebendo isto, a igreja tomou uma posição, que é a posição que traz para a igreja todo tipo, toda sorte de vitória. A igreja começou a orar, irmãos. Essa foi a posição da igreja. Tem uma briga na frente? Tem. Tem um Herodes na minha frente? Tem. Um carrasco? Tem. Um exterminador de pastores? Tem. Alguém que quer destruir a igreja? Tem. E o que nós podemos fazer? Vamos orar. Qual é o seu problema, irmão? O meu problema é difícil demais, pastor. O que é difícil? A Bíblia diz que o que é impossível para os homens, o que os homens não têm a mínima condição de fazer, a Bíblia diz, é possível para Deus. O homem não pode, vai lutar contra um Herodes. Era uma igreja de começo, de início, mas é um povo que foi doutrinado, ensinado que orar significa afastar o poder do mal, afastar a doença, afastar a enfermidade, afastar os problemas, afastar a oposição, a perseguição. Então a igreja descobriu que o único modo de ajudar a Pedro naquele instante era oração. E a igreja começou a orar e foi orando. Diz Atos 12:5, depois você lê em casa. E a igreja começou a orar e foi orando aqueles dias todos. E o Herodes então disse, bom, a festa acabou hoje, amanhã eu vou matar o Pedro. Amanhã vai ser a vez do Pedro. Foi a vez do Tiago, agora será do Pedro, e na cabeça dele depois será de um outro e de um outro. Mas ele não sabia da força da igreja. Você sabe que você tem força, né? Não tenho não, eu sou um fraquinho. Né? Fraquinho é o diabo. Você é forte, porque o Deus que você vence está no Salmo 23, quando diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E no verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria nenhum mal, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Por que eu vou temer o mal?
Por que eu vou temer o vale da sombra da morte? Por que eu vou temer o inimigo? Porque aquele que é maior do que tudo e do que todos está comigo, e Ele não está atrás. Ele está atrás, está à esquerda, está à direita, está na frente, está em cima, e eu estou acobertado por Ele. Esse é o seu Deus. A igreja orou. A igreja orou. Herodes disse: amanhã é o dia. Mas naquela noite Deus chama um anjo. Essa é a realidade. Não sei qual foi o anjo, não interessa para nós. Um anjo matou 185 mil na época de Jeosafá. Um anjo matou 185 mil inimigos. Um anjo. Então Deus pega um anjo lá no céu e diz assim: ó, o Herodes que aprontou tudo para amanhã, então vamos antecipar. Desça lá, solte o Pedro. E o anjo entrou na cadeia, brilhou uma luz, tocou em Pedro, acorda, caiu os grilhões, as cadeias, as correntes. O Pedro recebeu ordem: levanta, coloque a sua capa, calce as alparcas, me siga. Pedro diz: não é possível, isso é visão, o que será que está acontecendo? E foi acompanhando o anjo, e as portas foram se abrindo, e eles passaram pelo meio dos guardas, dos policiais. Ele foi passando e o Pedro foi atrás, chegou no pátio, o portão que dava para a cidade abriu automaticamente, e quando o portão se abriu automaticamente, Pedro saiu, estava no meio da rua, o anjo desapareceu, e Pedro dá aquela olhadinha e disse assim: não é visão, é Deus que mandou o seu anjo e me livrou. É Deus que mandou o seu anjo. Meu irmão, finalizando, saiba que qualquer batalha que o cristão tiver pela frente, se ele quiser ir sozinho, ele vai sair muito mal. Mas se ele disser: o Senhor está comigo e não vai me faltar nada, o Senhor é o Deus da minha vitória, da minha vida, pode aparecer o mar que for, pode aparecer o inimigo que for, pode surgir a Jericó que for, pode surgir os amalequitas que vierem, pode surgir os jebuseus, os heveus, os heteus, pode surgir quem quiser contra mim, no Senhor eu tenho vitória. Deus abençoe vocês.